Olá, você é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Você gosta de estar sempre com muita gente por em volta ou prefere ficar no seu canto sozinho, sozinha? Está começando o programa Claramente dessa semana em que vamos falar sobre esse assunto. Introversão, extroversão e o introvertido com o extrovertido, será que dá para conviver? Susan Cain, ela trabalhava nos Estados Unidos, era uma advogada de Wall Street e ela mudou completamente a sua vida quando ela começou a pensar nesses assuntos e começou a verificar que ela era uma introvertida. Então ela começou a estudar como é que é isso. E ela começou a ficar maravilhada depois de muitas pesquisas, muitos estudos sobre as maravilhas de uma pessoa introvertida. Ela começou a ficar muito feliz com ela mesma e ela então mudou completamente o rumo da sua vida profissional, passou de trabalhar no Wall Street e passou então a fazer estudos de psicologia e foi desenvolvendo esses pensamentos e colocou num livro fantástico que virou um best-seller nos Estados Unidos, é o livro O Poder dos Quietos. Então, onde ela analisa as diferenças entre as pessoas introvertidas e extrovertidas com muita informação científica numa linguagem simples. Eu cheguei a trocar um e-mail com ela sobre algumas diferenças culturais, comportamentais entre brasileiros e norte-americanos. Então, vamos pensar o seguinte, o que é uma pessoa introvertida? Bom, será que introversão é uma doença psicológica, é uma psicopatologia? Será que ela está diagnosticada no Código Internacional das Doenças ou no DSM-5? Não, a gente vê que ser introvertido é uma normalidade, não é um defeito psicológico, não é uma coisa que você tem que se tratar para consertar. E é uma característica com que muitas pessoas nascem com ela. Parece que em torno de 40% das pessoas, elas têm essa característica de introversão. Já é uma coisa herdada. Não precisa de nenhum tratamento, não precisa de uma medicação por causa disso, não tem que fazer terapia com psicólogo para mudar esse perfil da sua maneira de ser. O introvertido é uma pessoa com uma sensibilidade especial que se sente bem consigo mesmo. Não tem nenhum problema de estar sozinho com ele mesmo. Ele não fica sofrendo porque quer mudar para ser extrovertido. Você está sofrendo por causa disso? Você se sente uma pessoa mais retraída e fica invejando todo mundo que é extrovertido, que fala muito, aquelas pessoas cheguei. Não precisa fazer isso. Tem tanta coisa linda na introversão, você vai ver, você vai pensar de novo, se é que não pensou. Ou você é uma pessoa muito extrovertida e está começando a pensar, seria melhor se eu conseguisse parar e ficar um pouco mais sozinho, mais sozinha, e mudar minha maneira de ser. Bom, talvez tenha que ajustar. Talvez o introvertido precise ajustar e o extrovertido ajustar alguma coisa. Mas mudar não precisa. Existe beleza, existe criatividade, existe utilidade, existe uma inserção na vida muito importante em cada uma dessas características temperamentais. Então, o tímido ele tem isso, e geralmente o tímido, que é diferente de introvertido, ele sente um desconforto muito grande e até é bom que sinta, porque a timidez é uma coisa muito sofrida, né? Então sentir um desconforto por ser tímido pode ser um estímulo para você começar a pensar como é que eu posso parar com esse sofrimento da timidez e, quem sabe, permanecer introvertido, mas sem o sofrimento da timidez, porque timidez não é o mesmo que introversão. A pessoa introvertida, ela pode ser tímida ou não. E, por exemplo, Bill Gates, o dono da Microsoft, ele é introvertido de carteirinha, como se diz, mas ele não é tímido. Fica na dele, fala com aquela serenidade, é introvertido, mas é uma pessoa extremamente produtiva. Então, a Susan Cain, ela fala assim na página 12 desse livro, ela fala assim, a timidez é o medo da desaprovação social e da humilhação.
enquanto a introversão é a preferência por ambientes que não sejam estimulantes demais. A timidez é inerentemente dolorosa, a introversão não. Então, um exemplo de uma pessoa que é tímida, mas é extrovertida, né? Uma pessoa que tem na vida pessoal, atrás dos bastidores, tem uma outra conduta, a cantora Barbra Streisand, né? Você jura de pé junto que ela é uma pessoa sempre muito fácil de comunicar e tal. Assim acontece com muitas das pessoas que colocam, vamos dizer assim, a sua exposição na mídia. Muitas pessoas, muitas atrizes ou atores ou cantores ou cantoras que no palco é uma coisa e atrás do palco tem as suas lutas, né? Ela tem medo de palco, ela falou isso em várias entrevistas, né? Que coisa interessante. Então, não existe um introvertido ou um extrovertido puro, 100% extrovertido, 100% introvertido. Nós somos, na verdade, uma mistura disso, com predominância de um lado ou de um outro lado, dependendo das circunstâncias, da situação social em que você esteja naquele momento. Então, vou pensar mais um pouquinho. Por que algumas pessoas são falantes e outras pessoas são muito quietas? Por que essa diferença, né? Por que alguns trabalham duro enquanto outros adoram preparar festas no trabalho, ficar mais no mundo da lua? Por que algumas pessoas gostam de posição de autoridade e outras pessoas pretendem não liderar nem ser lideradas? Uma diferença entre as pessoas. Será que introvertidos podem ser líderes? Bom, uma boa pergunta. Aparentemente parece que não, né? Porque geralmente o mundo pensa, não, quero um líder aqui vibrante, né? Que bote todo mundo para frente e tal. Introvertido não pode ser líder? A tendência da sociedade por extroversão é natural ou é culturalmente determinada essa tendência? Vamos pensar nisso, né? Algumas sociedades podem exigir isso. Então, de qualquer modo, você tem o direito de ser como é. Lembre disso. Não fique se perturbando, querendo ser diferente, eu não quero ser assim, eu detesto ser assim, eu queria ser como fulano, beltrano, cicrano. Ei, você se é introvertido, você se é extrovertido, ou introvertida, ou extrovertida, existem muitas qualidades e muitas utilidades nessa maneira de você ser. Outra coisa interessante, introversão e mansidão. É importante entendermos que mansidão não é sinal de fraqueza. Mansidão é o contrário de arrogância, de impetuosidade. Impetuosidade é aquela pessoa que pula na frente sempre, dificilmente raciocina antes de tomar algumas decisões. Se a gente pegar o texto bíblico, Pedro era assim, né? Pedro era muito espontâneo, né? Mas muito impetuoso. Ele não conhecia ele mesmo. Então é importante na vida a gente aprender a dar alguns 2 ou 3 ou 4 passos para trás e dar uma olhada na nossa maneira de funcionar para ver se precisa de alguns ajustes. Então, ser manso não é ser covarde. Importante pensar nisso. Não é ter falta de liderança. E a gente pode ver um exemplo grandiosíssimo, que é Moisés. Eu já pensei muito nisso. Como que pode? Moisés é um sujeito manso e foi líder de um monte de gente, né, liderando esse povo de Israel lá do Egito para caminhar pelo deserto e entrar em Canaã. Né? Se hoje um exército, ou a marinha, ou a aeronáutica, ou forças especiais de segurança fosse escolher um líder para botar uma tropa na rua e produzir a segurança, quem que seria o perfil desse comandante? Chamaria uma pessoa mansa? Talvez não, né? Mas Moisés foi manso, foi um líder fantástico. Pessoas arrogantes, espalhafatosas, podem esconder inseguranças, medos e angústia. Disfarça através desse modo, essa forma de muita visibilidade. Então, pessoas mansas e introvertidas geralmente não são escandalosas, não são briguentas, não são agressivas.
É importante a gente pensar de que há uma relação muito grande entre a maneira como o seu cérebro funciona e, portanto, você ter mais lucidez para perceber o seu comportamento ou não ter lucidez para perceber, depende muito de como você trata o seu físico. Então, a Bíblia fala de fruto do Espírito, fala até de mansidão, domínio próprio, né? A palavra temperança significa domínio próprio. Você aprender a lidar com o seu jeito de ser. A inteligência emocional, os estudos mostraram e têm mostrado como é importante aprender a manejar, administrar como que você pensa, como é que você sente, o que que o outro sente. É você ter uma noção disso, para não ficar cego, impulsivo, né? A falta de temperança emocional gera impulsividade. Troca a palavra temperança, né? A falta de autocontrole emocional gera impulsividade. A impulsividade, até em certos momentos, pode ser uma coisa de salvar vidas, né? Algumas pessoas que são mais ágeis, alguém passou mal, desmaiou, ela pega rápido, bota no carro, leva na emergência. Que bom. Talvez a pessoa mais passiva vai ainda pensar, será que é que eu faço? E não toma atitude. O livro de Provérbios até diz assim no capítulo 16, o verso 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Governar o espírito aqui significa governar você mesmo, governar a sua maneira de ser. Existe doença social. Aliás, um ramo da psiquiatria, a psiquiatria social, estuda isso. A sociedade aplaude celebridades exagerada e preconceituosamente porque os que não se enquadram nesses modelos de celebridade são desprezados. A valorização e exaltação da pessoa, mesmo ela tendo um caráter péssimo, isso acontece, não é? Na mídia. Então você tem atletas, músicos, atores, atrizes que são chamados de imperador, de fenômeno, de musa, e são pessoas que têm um caráter duvidoso. Então, a gente volta no segundo bloco, pensando um pouco mais sobre esse assunto, introversão, extroversão, o que é melhor, há um melhor, não há um melhor. E fique com a gente e vamos trazer mais informações para você. Até já. Olá, esse é o programa Claramente, trazendo para você sempre informações sobre saúde mental do ponto de vista científico, dentro de uma linguagem simples, para que você possa, se necessitar, melhorar sua vida emocional, seu sofrimento emocional. E se você estiver bem, então você pode pegar essas informações, compartilhar com algumas pessoas que você sabe que estejam em necessidade de ajuda emocional. No primeiro bloco eu estava falando sobre a introversão e extroversão. Será que dá certo essa convivência, seja no trabalho, seja no casamento, seja na comunidade religiosa que você convive, seja na família de origem, seja, enfim, na escola, na faculdade? Então, comecei a mostrar para você de que introversão não é uma doença, não é uma patologia, não tem que tratar. Introversão não tem que ser uma coisa que você vai usar medicação para poder ficar mais cheguei, tipo assim. Não, introversão é uma característica normal. As pessoas nascem introvertidas e algumas pessoas nascem mais extrovertidas. Falei para vocês de que o mundo, em geral, tem a tendência de exaltar as pessoas mais extrovertidas, né? E deixando de lado, o que é uma pena, algumas pessoas introvertidas que têm um potencial muito grande para fazer coisas fantásticas, seja numa empresa, num casamento, em qualquer lugar. Eu mostrei de que realmente a sociedade ela aplaude algumas celebridades de uma forma exagerada, né? Às vezes atletas, músicos, atores, atrizes são chamados de imperador, de fenômeno, de musa. Você já viu alguma vez a mídia usar nomes assim para cientistas que descobrem alguma coisa importante para a humanidade? Eu não vi ainda isso, né? Então, Dr. Augusto Curis, psiquiatra, meu colega, ele diz assim, o culto à celebridade é uma infantilidade emocional. Pegou pesado, né? Isso está no livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, na página 74 e 75. Sabe, a Susan, ela fala assim, não a Susan, mas a Andrea,
Desculpe, a Andrea é uma psicóloga, fez na Universidade de Brasília um trabalho fantástico com o título Tudo pela Fama, Idealizações Narcísicas na Contemporaneidade, que foi uma dissertação de mestrado. Olha o que ela diz: na sociedade contemporânea é notória a crescente exaltação do ser individual, que investe cada vez mais em si mesmo como forma de se fazer diferente e especial. Sabe, eu sou um psiquiatra cristão. A Bíblia, para mim, é o fundamento dos passos que eu dou na minha vida. Graças a Deus, Deus trouxe essa luz para a minha vida, a luz do Evangelho. Em Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Mestre, o meu Senhor, a minha sabedoria, a minha vida, a minha justiça, o meu tudo. Então, estudando a Bíblia, no Antigo Testamento fala muito de culto a Baal. Eles adoravam, eram deuses, né? Vários deuses, os Baalins. E eu fiquei pensando, o que seria hoje o culto a Baal? E eu fui pesquisar sobre isso e encontrei aqui, olha só o que culto a Baal hoje: exaltação do humano sobre o divino, louvor aos líderes populares, culto a Mamon, a riqueza. Fica endeusando as pessoas ricas, ou você fica endeusando o dinheiro. Exaltação dos ensinos da ciência sobre as verdades da Bíblia. Isso está escrito por essa autora muito inspirada, Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 170. Isso é culto a Baal hoje. Às vezes você pode olhar para o Antigo Testamento e pensar assim: poxa, como é que pode aquele pessoal se ajoelhar diante de um pedaço de pau, diante de um Deus criado por eles mesmos? E você achar um absurdo fazer isso? Mas existe, o culto a Baal hoje é isso aqui, ó. Né? Então, essa história é uma característica de um comandante introvertido. Esse é um comandante que é citado no livro da Susan. Então, esse comandante, ele era o comandante da Força Aérea Norte-Americana, comandando milhares de pessoas. Ele tinha a missão de proteger uma base de mísseis de alta segurança. Ele era um introvertido clássico e um excelente líder. Lembra que eu falei, então? O introvertido, ele pode ser uma pessoa mansa e pode ser uma pessoa que tem uma capacidade boa de liderança. Então, não fique pensando que você tem que escolher para líder da sua empresa alguém que é todo espalhafatoso, que às vezes as pessoas muito espalhafatosas, elas querem mostrar uma coisa que na verdade elas não são e não têm. Não estou dizendo nada contra as pessoas extrovertidas, que legal ser uma pessoa extrovertida, pessoa mais comunicativa, mais participativa, fantástico. Então, esse comandante, ele era um introvertido clássico. Ele perdia o foco quando interagia com gente demais. Essa é uma característica, né? Um introvertido, ele pode estar 5 horas no meio de pessoal conversando, mas tem uma hora que ele precisa sair e pensar e refletir, meditar, pegar um gás de novo para depois voltar. Ele criava um tempo livre para pensar e recarregar. O introvertido precisa disso. O introvertido, ele fica no trabalho, produz bem, comunica com as pessoas, mas quando ele vai para casa ou na hora do almoço, ele precisa de um tempo sozinho. O extrovertido trabalha o dia inteiro, na hora do almoço quer almoçar com todo mundo, vai para casa, quer encontrar com as pessoas. São características diferentes. Então, esse comandante falava com mansidão, sem variar muito o tom de voz. Ele estava interessado em ouvir e reunir informações, mais interessado nisso do que em fazer valer sua opinião ou dominar um diálogo. Interessante, né? A Susan Cain fala assim: ele não estava preocupado em ganhar crédito ou mesmo em estar no poder. Ele simplesmente delegava trabalho àqueles que podiam fazê-lo melhor, coisa que outros líderes teriam tomado para si mesmos. Interessante, né? A gente pode aprender bastante com esse tipo de... Eu até usaria a palavra humildade. Então,
Isso foi citado essa experiência real, pelo professor Adam Grant, professor de administração de Wharton. Então, os líderes extrovertidos, realmente, eles têm uma vantagem bem interessante. Líderes extrovertidos melhoram a performance de grupo quando os funcionários são passivos. Realmente, ele bota um gás na turma, vamos dizer assim. Os líderes introvertidos são mais eficientes com funcionários proativos. Quer dizer, o extrovertido, ele vai lá e bota a turma funcional. O pessoal que é mais lento, mais devagar, mais dependente. O extrovertido é bom para liderar esse tipo de pessoa. Mas o introvertido é bom, talvez melhor, para liderar aquelas pessoas que já têm uma predisposição de proatividade. Elas vão admirar esse líder, né? Porque esse líder sabe como ouvir opinião e deixar que eles produzam, porque eles têm essa característica já de iniciativa. A Susan fala o seguinte: por outro lado, os extrovertidos podem ficar tão interessados em deixar sua marca que correm o risco de perder as boas ideias dos outros pelo caminho e permitir que os trabalhadores recaiam na passividade. Então, pense nisso. Lá no seu trabalho, na sua comunidade religiosa, na organização que você trabalha, seja qual for, seja religiosa ou não, o que você quer mostrar? O que você quer dizer com o que você quer fazer? Você quer uma produção em função dessa missão que você tem, que tem um resultado por causa da missão e da visão, ou você quer se mostrar? Tem que pensar nisso. Extrovertidos podem falar demais e não ouvir o que os outros têm de bom, embora sejam melhores para estimular funcionários passivos. Sim, é isso, né? As pessoas podem, prestando atenção na maneira como elas são, no seu temperamento básico. Alguns autores falam que temperamento, até 70% é herdado geneticamente. E o restante você vai desenvolvendo com as experiências da vida. Aquela classificação antiga de temperamento, mais clássica, né? Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Se a gente botar 2 para lá, 2 para cá, você vai ter os melancólicos e fleumáticos de um lado, os coléricos e sanguíneos de outro. Existem outras classificações, como a de Sheldon Stevens, né, que classifica pelos folhetos embrionários, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, né? Existe a de Kretschmer, um alemão, que falava do pícnico, do gliscroide, do leptossômico. Tem várias características. Então, você pode gostar disso que você é. Deus permitiu que você nascesse com esse tipo de temperamento para que você possa ser produtivo na vida com Ele. Não tem que invejar os outros. Tem que aprimorar isso que você é. Então, talvez os extrovertidos precisem aprender a sentar para que os outros possam levantar. Então, comece a pensar, será que você fica se rejeitando? Será que você fica sempre invejando o jeito das outras pessoas serem? Não precisa disso. Dentro dos talentos que Deus concedeu a você, seja o que for que você faça na vida, seja alguém que cata papel na rua, que é um papel importantíssimo, uma função importantíssima. Imagina uma cidade sem lixeiro. Quem aguentaria? Seja um diretor executivo. Então, procure o desenvolvimento dessa maneira de você funcionar. Se você detectar na sua mente alguns autoataques, pensamento de autodepreciação, então você pince esse pensamento, pare ali, né? E, epa, o que minha mente está pensando aqui? Você pode ter um pensamento de autodepreciação, de autodesvalorização. Eu queria ser com fulano de tal.
Pare e pense nisso. Ou você pode ter um pensamento de eu sou melhor que todo mundo. Pare e pense nisso. Olha que interessante esse texto bíblico, que está em Lucas capítulo 5, verso 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Era o que Jesus fazia. Você é extrovertido? Vá para o deserto e aprende a mudar aquilo que precisa mudar. Você é introvertido? Vá para o deserto e aprende a mudar aquilo que você precisa mudar. Até o próximo Claramente. Fique com Deus. Até lá.